terça-feira, o Senado aprovou a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, algo bem promissor, mas também com muitas coisas ainda a serem analisadas. E essa é uma das poucas vezes que nós, brasileiros, podemos ter orgulho de ser brasileiros e patriotas, porque é um pioneirismo a nível mundial. Nenhum outro país está tão desenvolvido com uma regulamentação a ser encaminhada para virar lei, como aqui no Brasil. E muito legal isso, mas temos sim muitas coisas ainda a serem debatidas. Eu acho que a regulamentação ela é fundamental, né? E de novo, na outra edição a gente falou, né, em outra lei muito importante, que é a LGPD, que protege os nossos dados, né? E nos garante muitas coisas. É preciso regulamentar, sim. Apesar de a gente estar aí, andou um pouquinho no Congresso, ainda precisa ir para a votação dos deputados, depois na Câmara, depois passar pelo Senado, pro Lula dar o check Canetaço. e dizer, beleza, tá no ar. Isso prevê Na uma verdade, regulamentação. não precisa voltar para o Senado. Senado da pula Câmara de Vereadores, de Deputados, vai direto para a pro Lula. sanção. O que é ótimo, porque a gente, né, tira uma camada ali de aprovação que demora. A gente sabe por que demora. Isso já vai ficar para 2025, Não, com certeza. Né? Não tem então, chance é importante de sair em 2024. Essa regulação. Eu acho que uma coisa que está nos preocupando a todos, e é um tema que a gente tem muito aqui, que é em relação, né, às big techs, né, que elas não estão muito nessa lei, precisaria dar uma melhorada na responsabilidade delas, né? Porque a gente está falando que a gente fala sempre, né, rede social aí e os algoritmos e as big techs ficam de boas. Não acontece nada, eu só disponibilizo a plataforma. Então, esse, né, é um questionamento que a Weekly sempre traz muito para isso. Então, acho que é interessante a gente problematizar um pouco isso, porque as big techs precisam ser responsabilizadas como um todo. Exato. Para quem não está muito por dentro do assunto, essa regulamentação, um dos pontos muito importante e de destaque com estrelinha, é que ela classifica em relação a riscos de baixo ou geral, alto e excessivo. Então, por exemplo, um exemplo de risco baixo, aplicações menos arriscadas como corretores ortográficos e filtros de mensagens. Risco alto, sujeitas à fiscalização rigorosa, incluem biometria, seleção de candidatos e algoritmos de recomendação de redes sociais. Excessivo, as que ameaçam direitos fundamentais como deepfakes, bots eleitorais e armas autônomas. Esse é o que mais me preocupa, porque o algoritmo, ele é racista. A gente já sabe disso. Aí as identificações, a gente está acompanhando aí várias pessoas, vários negros sendo presos, não tem nada a ver com o negócio simplesmente pela cor da pele. Então, para mim, o alto e o excessivo aí é onde a gente tem que ficar muito, muito atento. Né? A gente está falando de biometria, a gente está falando da seleção de candidatos e algoritmos, né? Que foi uma coisa que a gente trouxe na nossa outra Weekly. E depois eu acabei indo mais a fundo nisso e tem empresas fazendo coisas muito legais. Então, assim, a inteligência artificial para buscar profissionais, ela é muito legal, porque ela consegue varrer muito mais, trazer novas possibilidades. Mas aí o meu questionamento é que a gente fez a entrevista, a troca e tudo mais. E esse excessivo, né, gente, são os direitos fundamentais. Então, a gente precisa... A Deep Web tá aí arrepiando, né? Sim. Com um monte de loucura. A gente tem a possibilidade de, com um frame, transformar em vídeos muito realistas. A gente aqui está falando, especialmente quem é que está, né, as bordas. Então, vamos lá, a comunidade negra, as mulheres, a comunidade LGBTQIAPN+. LGBT queria mais. LGBT queria mais, GLS. GLS, falei que eu sou meio velha. Como sempre. Então, a gente, de novo, a ponta mais fraca é a ponta que mais se atinge. Então, a gente vai ter que ter uma discussão aí, assim,
grande. E aí o ponto é, todas as ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pelas grandes empresas de tecnologias, popularmente chamadas de Big Techs, elas não serão contempladas nem em risco alto e muito menos em risco excessivo. Ou seja, é aquela passada de pano, aquela olhada sem olhar muito, só passa e vai, só passa e vai. E isso é um grande problema, porque, na verdade, aí a gente entra, né, como eu coloquei quem recebeu a news, a gente tem a questão que a regulamentação da inteligência artificial é uma vitória para o Brasil, mas excluir as Big Techs e os algoritmos das redes sociais de risco alto e excessivo é uma vitória para o capitalismo. Porque quem é que tem dinheiro para produzir em larga escala e também ferramentas mais poderosas e que estão ali à mercê do uso do usuário da internet? São as Big Techs. É claro. Hoje é muito difícil uma pessoa que não tem uma rede social. E essa pessoa tá ali, vulnerável, tá... Tem problema até no letramento, né? Que é, inclusive, prever isso, que Exato. o governo seja o responsável pelo letramento digital. Que não Mas tem previsão. Não tem previsão nenhuma. Não tem previsão. Agora, como é que a gente vai fazer esse... Na verdade, a gente precisa fazer um letramento digital antes da inteligência artificial, né? E tem uma previsão aí de multa, que pode chegar até 50 milhões e a perda do direito de explorar os testes aqui no Brasil. Mas a gente sabe que até chegar lá na multa, né? Eu vou trazer a LGPD aqui de novo, que demorou muito tempo para emitir a primeira multa e recorre e tudo mais. Então, acho que esse tema aqui a gente vai ainda tratar ele muito, né? Vi, se a gente não tratar, a gente vai ouvir os meninos tratando muito, assim. E falando em meninos, a gente já sabia que eles não iam poder estar aqui hoje. Eu pedi para eles mandarem um vídeo, tanto o Jadson quanto o Felipe, dando a sua opinião, dando a sua opinião sobre esses primeiros passos da regulamentação, para vocês não ficarem aí na curiosidade de qual é a opinião dos guris, afinal é quem vocês acompanham aqui no canal. Vamos rodar aí o vídeo que a gente recebeu. Pode ser o Jadson primeiro e depois o Felipe, tanto faz. O Senado aprovou aí agora então a lei de regulamentação da inteligência artificial e ainda tem vários passos em relação a isso, mas queria comentar aqui um pouquinho as minhas primeiras impressões. A gente já fala bastante, né, aqui na BrasilJS sobre, enfim, os abusos, sobre abuso das empresas, né, das pessoas, da inteligência artificial, todo o marketing em cima, sobre a tecnologia em si que é legal, mas essa questão da regulação é algo que não a gente só aqui, né, todo mundo que tem uma visão um pouco mais crítica sobre, concorda que é um passo importante. A gente está caminhando nesse passo já faz um tempo e agora, então, atingimos esse marco aí. Acho que tem algumas coisas importantes. Acho que a primeira é, bom, o projeto está andando, né? Tem várias emendas, vários textos, várias poréns, várias coisas que foram adicionadas, mas acho que a grande questão para o avanço tecnológico em si é de traçar uma linha, né? Acho que precisamos traçar uma linha e claro que a gente precisa manter o debate público e precisa manter sempre a atualização sobre qualquer tipo de lei que é implementada. Ainda mais que a gente está falando aí de tecnologias que evoluem muito rápido, como é o caso da inteligência artificial. Então, acho que o primeiro ponto acho que é esse. Bom, estamos caminhando a traçar uma linha e isso é super importante. Sobre o texto em si, sobre o que está sendo discutido, acho que tem algumas coisas que são importantes. Acho que também de criar essa régua, né, do que é alto risco, o que é considerado um alto risco, né? Então, sei lá, coisas que podem afetar de fato a sociedade, o cidadão, carros autônomos e, enfim, coisas do tipo. Eu acho que também é um passo importante, assim, acho que são coisas que estão latentes, que especialistas e a sociedade e quem está falando sobre a lei bate o olho e entende, bom, isso aqui é algo delicado, é algo perigoso, então acho que isso é importante, essa linha também que foi traçada aí dentro do projeto de lei.
Tem a questão sobre não considerar os algoritmos das big techs, né, das redes sociais aí, como de alto risco. Eu acho que aí a gente já está começando errado, porque eu acho que a grande questão da inteligência artificial é justamente a questão exponencial dela, ainda mais com a internet, ainda mais com as redes sociais. Então, eu acho problemático que isso não esteja sendo levado em consideração. Então, podemos pensar, bom, então quer dizer que a inteligência artificial embarcada no Instagram, Facebook, WhatsApp, nas coisas do Google e qualquer outra coisa, Twitter, que isso não seria de grande risco. Bom, a gente vem acompanhando nos últimos 10, 15 anos aí o risco das redes sociais. Então, as redes sociais associadas com uma inteligência artificial, eu vejo como muito crítico. Entendo, né, todo o lobby que existe das grandes empresas, e tem muita gente votando contra justamente para manter o lobby das grandes empresas, e muita gente que foi a favor de manter essa restrição, né, essa não restrição às big techs, mas é algo que fico triste que não tenha andado. Espero que a gente possa gerar mais debates em cima disso, para que talvez pelo menos seja considerado uma parte, né, desses grandes algoritmos das redes sociais aí. Então, em resumo, isso na prática acho que é um bom caminho, mas é o início de um caminho, né? A cada semana, cada mês, cada ano a gente tem, a tecnologia segue evoluindo, muita coisa boa está sendo feita, mas a tecnologia evolui também e muita coisa ruim acaba sendo explorada. Temos agora, então, essa linha aí, vamos ver para até onde se a lei vai seguir avançando até o estágio final. E vamos ver, é isso. Então, saiu finalmente começou a andar, né? Finalmente realmente a notícia da PL relacionada à regulamentação da inteligência artificial no Brasil, né? E eu digo finalmente, mas na verdade é um case aqui mundial, né? Porque o Brasil está mais uma vez tomando uma ponta aqui, tomando uma frente diante de uma ação dessas, né? Então, relacionado aí a realmente tentar regulamentar e discutir, trazer a pauta adiante, né? Avançar aí os assuntos. Essa PL, claro, ainda vai ter aí muita discussão, vai ter muitas emendas e tudo mais, né? Mas demonstra um interesse nessa regulamentação e no entendimento melhor para trazer uma solução que seja melhor para todo mundo, né? Tem alguns fatos curiosos ali que ainda demandam uma certa compreensão melhor, como, por exemplo, essa questão do que é mais importante, o que é de risco, né? Então, eu lembro, por exemplo, que quando o Windows foi lançado, assim, o Windows 98 e tal, 2000 lá, ele tinha uma cláusula nas notas dele que ele dizia que ele não poderia ser utilizado, então, em hospitais ou usinas nucleares, porque ele seria considerado, vai ter um bug, ele explode uma usina nuclear, né? Então eles não se responsabilizariam por algo assim. Talvez a gente esteja caminhando para algo nessa direção também, né? Desde veículos autônomos até alguma coisa que possa tomar uma decisão sobre quem será tratado ou não tratado, talvez, né? Num hospital, alguma coisa assim. Apesar que eu sou um dos que mais defende o uso da IA na saúde, né? Mas estamos falando aqui de realmente uma situação de risco onde tem alguns cuidados que se fazem necessários, e aí para isso, então, né, tem todo um cuidado, umas regulamentações que precisam ser seguidas, e faz todo sentido a gente enxergar isso e se estar ao alcance, né? E tem, claro, aquelas questões que dizem que, bom, tem muita coisa que acaba passando batido, acaba ficando liberada ali, né, por essas emendas, e que estão relacionadas principalmente com justamente o que as Big Techs fazem. Então, para elas, continua sendo meio que um caminho aberto, né? Aí, provavelmente, o que vai acontecer é que vai haver uma evolução em cima dessa PL, para que não se continue assim, ou que se adapte, né, ao que está sendo feito. E nós vivemos no momento, assim, justamente essa fase com a IA, né? É uma fase em que tanto a comunidade, quanto os usuários, quanto devs, quanto o próprio mercado aí está identificando o que fazer com essas IAs, né? Entendendo o que fazer com elas, o que dá para fazer com elas, o que não dá, o que se torna ético, o que não se torna ético. E acho que diante desse cenário é muito interessante esse pontapé inicial, que a gente começa a discutir, começa a trazer esses pontos aí, né, para uma pauta bem importante, bem pública, bem acessível para todo mundo. E depois vamos evoluindo conforme justamente o mercado, a comunidade e os devs forem evoluindo utilizando essas inteligências artificiais também. Então a gente vai acompanhar aí as próximas cenas, os próximos capítulos dessa novela mexicana.